Boa noite. Boa noite. Não troque de canal, não sai do YouTube. Você está mesmo no Esperança Cast especial de Natal. Meu nome é Alessandra Arruda. Meu nome é Tainá. Nós estamos aqui felizes porque hoje nós vamos apresentar os convidados especiais desse mês de novembro, pastora Cíntia, Lucas, Rabino. Sejam bem-vindos! Ho, né? Como que é estar desse lado agora? Aterrorizante. Tenso. É horroroso. Tenso, suando. Preparados para as polêmicas? Não. Preparados para falar do passado tenebroso? Gostoso fazer com as pessoas, né? Tá Meus vendo? convidados, desculpem eu ter feito isso com vocês. Vamos falar um pouco sobre os patrocinadores. Nós temos a Gabi Beauty Clinic, com serviços de estéticas, incluindo depilação com cera, estética corporal, facial, unha e sobrancelha. Um lugar especial, vale a pena você conhecer. JL Modas Make e Acessórios, com uma ampla gama de óculos, correntes, colares, vários modelos de roupa e acessórios de moda. Tem a nossa escola de teologia Etne, da Nova Esperança, oferecendo cursos de teologia presencial e EAD, com livros de apoio e aulas gravadas e certificado. Vale a pena. A Resende Contabilidade, cuidando das suas necessidades contábeis com excelência. A Barbearia 3Fs, onde você pode encontrar vários cortes impecáveis com atendimento de primeira. E o Lucas é prova disso. A MK Reformas e Decorações. Eles trabalham com gesso, elétrica, pintura, poda de árvores e corte de grama. Vale a pena você pesquisar sobre esses patrocinadores e entrar em contato caso seja do seu interesse algum serviço deles. É isso. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje. Eu acho que é uma satisfação para os convidados ver vocês desses lados. A vingança. E a gente quer entender um pouquinho, antes da gente falar do podcast, antes da gente falar do Esperança Cast, ouvir um pouco mais sobre a história de vocês, né? Como que foi a trajetória cristã de vocês até aqui, o passado tenebroso da pastora Cíntia, brincadeira. E a gente vai começar por quem? Pela pastora, ela Então é mais tá velha. bom. Coitada da pastora Cíntia. Não tão distante. Não, eu me converti faz apenas 20 anos, mas me converti aos 21 anos. Graças a Deus, porque eu era meio terrível. Fui uma adolescente problemática, aquelas, né? Que a gente não gosta muito. Mas fui uma adolescente muito problemática. Bebi, fumava muito cedo, engravidei muito cedo. Dei muita dor de cabeça pra minha mãe. Mas pra honra e glória do Senhor, acho que ele viu, deixa eu pegar essa menina antes que ela, né? Se perca mais. E me puxou e aos 21 anos, depois de um milagre que Deus fez na minha vida, eu engravidei do terceiro filho aos 21. E com 3 meses de gestação, o médico, eu tive um começo de aborto, e o médico falou pra mim, olha, não faz enxoval, não faz nada, que essa criança não vai sobreviver. Eu já tô te avisando logo pra depois você não vir aqui falando que eu não avisei. E aí eu me desesperei e falei, mas moço, né, tem tanto remédio, tanta coisa pra segurar filho, por quê? Aí ele falou assim, se você acredita em Deus, eu não acredito, porque isso aí é só um milagre. E eu realmente nem sabia quem era Deus, eu não conhecia, cresci em outra religião e nem não me preocupava em conhecê-lo, né? E aí eu tinha uma cunhada que ela me chamava muito pra ir pra igreja, e eu falava pra ela que eu não queria ir, que igreja só tinha gente metida, e eu não queria nem passar perto. Só que com isso, no meio da gestação, eu senti a necessidade. Falei pra ela, olha, o médico falou que meu filho não vai sobreviver, me leva com você na igreja que você vai. E quando eu cheguei lá, sentei na última cadeira, o cabelo vermelho, piercing, o brinco gigantesco, parecia uma doida. E barriguda, já de 6 meses. E o pastor presbítero Alberto, ele esteve aqui até no podcast. Ele falou lá na frente, tem uma pessoa aqui que o homem falou que seu filho não vai sobreviver. Mas Deus manda dizer assim, que ele é fiel na sua vida, e você crê nele, que essa criança vai ter vida. E eu bem quietinha lá atrás, ele falou, mas ô mulher de coração duro, todo mundo fala de Deus pra você no seu serviço e você não quer, mas ele tá te dando mais uma oportunidade. Quando eu vi, eu já tava lá na frente, catarrando, chorando. E aí eu voltei pro meu lugar, mesmo incrédula, e falei, olha, Deus, eu não sei não se você existe. Uma coisa assim, bem rápida, ajoelhei, falei, não sei se você existe, não sei se é verdade, mas cheguei aqui e eu sei que é comigo que o Senhor tá falando. Se for verdade que o Senhor existe, não deixa meu filho morrer.
E se ele não morrer, eu nunca mais saio da tua presença. Estou eu aqui, ele ali, bem cabeçudo, com 18 anos. Mas foi onde eu cheguei, quando eu conheci realmente a Te Cristo. amamos, Will. Onde eu entrei ali e falei, olha, eu não posso mais sair desde então, Isso com explica altos muita e coisa. baixos. Com altos e baixos, tô carregando, tô empurrando, mas tô aqui pra glória de Deus. Meu Deus. Ele tá ali sorridente. Isso te explica amo, muita filho. coisa. Mesmo feio, a mãe te Lindo, ama. né? Obrigada. Lindo. Bom, minha história é bem curta. Eu matei 10. Eu era um bandista, candomblessista, espírita. 10 mosquitos. Shenshonoe. Brincadeira. Eu não fiz nada disso. Bem que você queria ter uma história assim. Eu queria. Ah, eu Queria ter um fiz. testemunho. Tô... Mentira, fiz nada. Eu cresci na igreja. Minha família, não necessariamente evangélica, mas nós tínhamos uma pessoa que teve, acho que a pessoa mais importante na minha família, que foi a minha avó. Ela foi quem ganhou os filhos para Jesus. Eles vieram para São Paulo, minha mãe com 13 anos se desviou. E aí eu não tinha esse contato tão assim com a igreja, né? Mas graças a Deus pela vida da minha avó, que hoje dorme no Senhor, ela me obrigava a ir para a igreja. Então, todo domingo de tarde, que era quando tinha a EBD na igreja, eu era meio que obrigado a ir. Então, eu até falei esses dias, no dia eu queria assistir um futebol, né? 4 horas da tarde, domingo, dia de futebol. Ela chegava na minha casa, falava, ó, você arruma, a gente vai pra igreja. Era assim, a raiva do meu ódio. Era o que eu não suportava, porque eu queria assistir o futebol, eu queria estar com os meninos. E aí eu tinha que estar na igreja, na escola dominical, e aí tinha que ficar pro culto até 9, 10 horas da noite. Mas graças a Deus pela vida dela que ela fez isso, porque isso começou a gerar em mim um amor por isso, começou a gerar em mim um interesse. Bom, Deus me batizou com o Espírito Santo aos 10 anos de idade. Acho que foi no dia 19 de maio de 2010. Acha? Eu acho, eu acho. Ou foi dia 19 ou foi dia 15, alguma coisa assim. Eu lembro até hoje porque esse dia me marca muito. Eu não consigo esquecer desse dia, porque eu orava pelo batismo com o Espírito Santo. Sei lá, 8, 9 anos eu orava para ser batizado com o Espírito Santo. E na igreja da qual eu fazia parte, era normal as crianças profetizarem e falarem línguas. Era comum isso, assim, você olhava para uma criança, ela falava em línguas e profetizava, era normal isso. Porque nós éramos muito ensinados assim. E aí eu lembro que no congresso de crianças da minha igreja, o pregador, que era um adolescente também, ele chamou as crianças lá na frente e disse, hoje é minha vez, hoje eu só saio daqui falando em línguas estranhas. E eu lembro que minha mãe, ela orou por mim. Então ela coloca a mão na minha cabeça, ora por mim, eu recebo batismo, e eu fico felizão, né? Eu falei, nossa, agora eu falo em línguas estranhas. Aí eu falei, bom, eu vou falar com o pregador, agradecer. Pelo que eu não sei, eu fui agradecer ele. Falei, pregador, obrigado. E aí eu lembro que no final do Como culto, criança inocente. nossa, vamos lá. E aí ele tava vendendo os DVD dele assim, e eu abracei ele. Na hora que eu abracei ele, ele não me soltou. E aí ele falou assim, assim te diz o Senhor, hoje eu te entrego um ministério. Meu Deus. Eu vou te fazer andar por aí ministrando a minha palavra. Meu Deus. Eu lembro que era num sábado, no outro sábado eu tava ministrando, e aí com 12 anos eu lidero os adolescentes, com 14 eu lidero os jovens. Eu comecei a pregar e a minha vida, ela redirecionou totalmente. E não sei, eu tô aqui até hoje. Continua liderando jovens. Continuo liderando jovens, continuo Continua pregando, pregando. ensinando. E eu acho que eu só sei fazer isso na minha vida. Eu acho que eu não sei fazer mais nada além de pregar, de ensinar, de... Sei lá, não sei nem se eu sou... Eu não me considero talvez um bom líder, mas eu tento fazer isso. Eu tento... mais ou menos. É mais ou menos. Mas eu amo falar do evangelho. E minha vida é praticamente essa igreja. Sim. Adolescente na igreja. Mas você teve raízes sólidas, né? Tive. Graças ao bom Deus, isso me levou a caminhar bem no evangelho. Eu tive boas referências. A minha avó, que nunca liderou, nunca pregou, nunca cantou, nunca fez nada na igreja. Caramba. Mas eu lembro que ela orava 3 vezes ao dia. Ela orava de manhã, ela orava de tarde, ela orava de noite. Toda tarde ela lia a Bíblia, lia a revista da escola dominical e cantava os hinos da harpa. Isso foi assim, do que eu me entendo por gente, eu vi minha avó fazer isso todos os dias. Foi ela que me ensinou amor pela palavra, pela EBD e pela oração. É a E sua eu- referência. É referência. Minha maior referência. Eu vou parar por aqui, senão eu choro. Como é que foi pra vocês chegarem até aqui? Como surgiu a ideia do podcast? Como que vocês assim analisaram os dois juntos e entenderam que era primordial para esse tempo inaugurar um canal tão abençoado?
E essa dupla, né? É. Acho que ninguém nunca Deu tão imaginou. certo, que deu tão certo. Acho que a dupla nasceu primeiro. Né? A dupla nasceu da resenha, né? Deus trouxe esse projeto pro meu coração há uns 5 anos atrás. E no ministério que eu estava, eu fui até falado, mas riram, não concordaram e meio que fui tirada de louca. E quando eu cheguei na De Nova Esperança... E eu enterrei isso. E quando eu cheguei na De Nova Esperança, eu conheci o Lucas. Acho que foi uma das primeiras pessoas que eu tive o contato assim mais íntimo, o Lucas e a Carol. E aí eu falei, cara, Deus começou a queimar no coração de novo. Eu falei, eu acho que ele é doido que nem eu. Vi o Lucas fazendo muito e a gente sempre visa, né? A pessoa que faz muito, você dá mais uma coisa, ela vai fazer também. Dá uma Dificilmente responsabilidade. ela vai dizer não. Com certeza. E faz bem feito, né? Sim, aí eu falei, Lucas, tem um projeto, tem um negócio, eu já fui chamada de louca. Se você achar que eu sou louca, também pode falar. Mas tem um projeto assim, ele, não, tô dentro, topo. E assim, a gente já é muito de resenha, né? Tanto que a Carol fica brava com a gente, tenta controlar. Mas, assim, a gente virou irmão, realmente, assim, de idades próximas. Claro. Mas a gente Tá ri nova, né, muito. pastor? Ele nem discorda disso, né? Cara, A gente ri muito com o outro. Acho que essa é a parte mais gostosa, assim. E na zoeira mesmo, que a gente não pode trazer muito pro podcast. É que a gente tem faz coisa mais que sério. não dá. Tem coisa que a gente acaba deixando mais... E a gente levou até os nossos pastores e... Não diferente também, concordou com a loucura. Assinou Pastores embaixo. doidos iguais. Não, estamos dentro, vamos fazer. E veio algumas barreiras, né, Lucas? Principalmente financeira. Muita. Quais foram os desafios? Acho que primeiro foi o financeiro. Sim. Porque a gente sabe que para o podcast acontecer, não é só você querer que ele aconteça. Porque eu lembro que a pastora falou comigo em janeiro. Para o podcast acontecer foi praticamente 6 meses. Sim. Porque a gente queria fazer, mas a gente sempre conversou e falou, não, então vamos fazer, mas tem que fazer bem feito. Não é tipo chegar e... não, eu De queria qualquer, fazer... né? Qualquer sala, qualquer lugar. Eu queria fazer algo legal. Só que, tipo assim, aquela coisa. E aí, o ano acontecendo e aquela coisa, e financeiro. Não a credibilidade. Acho que desde sempre nos deram a credibilidade de fazer esse trabalho. E nossa primeira intenção era comprar os equipamentos, né? Não era alugar nenhum lugar. A gente queria o que fosse nosso. Exatamente. Queremos. Só que, até isso desenrolar, até isso acontecer, foi a gente conversando e faz reunião. E quem vai ser os convidados, quem vai fazer, como vai ser. E aí eu lembro que eu fui pregar numa igreja, o Nani tava. E aí ele do nada apareceu com o estúdio. Falou, ó, tá aqui o estúdio. Eu olhei pra pastora e falei, pastor, agora é a nossa hora. A gente não tinha R$1 no bolso. A gente falou, então a gente tem que dar um jeito disso acontecer. O que a gente vai fazer? Vamos correr atrás de patrocinadores. Pessoas que acreditem no projeto. E assim, nós mandamos mensagem, nós fomos atrás. Teve muita gente que não respondeu. Sim. Tem gente que não respondeu a pastora até hoje. Tá lá até hoje. Meu Deus. Teve gente que desacreditou do projeto. E tudo bem. Eu entendo dessas pessoas. Porque quando você olha para algo que já tá pronto, que já tá estruturado, é muito mais fácil de você acreditar. É muito mais legal você investir como patrocinador num podcast que já tem os seus milhões de seguidores. Sim. Quando você tá vendo para um projeto que não tem ninguém, que é um investimento a longo prazo, é difícil você olhar e falar, eu vou investir nessa galera porque eu acredito neles. É apostar mesmo, né? É apostar. Então, querendo ou não, acho que essa foi a maior dificuldade que a gente teve. Sim. Porque de resto, assim... A gente Eu também não tenho muita coisa tira na de cabeça. letra, Então, rindo. vamos. Como eu vou fazer? Eu não sei. Como Ele a gente... concorda com tudo. Se você chegar, ele vai concordar. Então a loucura vem depois. Então, acho que o financeiro foi onde pegou mais. E é um desafio, porque hoje a gente tem uma gama muito grande de podcasts, né? De diversos assuntos, inclusive cristãos. Sim. E como que vocês lidam com isso? Diante de tanta oferta que a gente tem dentro do YouTube. Como inovar? Como trazer algo novo? Por mais que a gente esteja começando, mas tem que trazer algo novo. Eu acho assim que no momento agora a gente tá não só dentro do nosso ministério, a De Nova Esperança, mas acho que de primeiro momento assim foi o público que a gente mais queria trazer pra gente, pra perto. Olha, nós somos da mesma igreja, mas somos Legal. uma boa quantidade. E ninguém se conhece, talvez você não consiga estar lá no culto todos os dias. Então, acho que a De Nova Esperança, ela conseguiu abraçar esse projeto.
né? Todos os membros ali. Então, primeiramente, assim, de início, a De Nova Esperança, toma, vamos assistir, todo mundo dá like, todo mundo curte, ajuda a gente. Tem família, que nem a família Assis mesmo, que não deixa a gente um dia, o Felipe. Então, assim, são pessoas que estão ali com a gente sempre. Que a gente sabe, se tiver eu, o Lucas e o convidado, a família Assis e o Felipe vai estar lá. E eu creio, como já foi profetizado nas nossas vidas e através desse projeto, que ele vai alcançar outros lugares. Sim. E a gente está baseado no que Deus tem falado. Eu acho assim, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um pequeno grupo de pessoas, eu creio que é nesse pouco, que é nesse pequeno que Deus vai abranger para o restante. E dos outros, eles vão, né? Nós vamos se encaixando. O sol brilha para todo mundo, a gente vai se encaixando aí no meio dos outros espaço para todo mundo. Eu acho que a nossa mentalidade não foi nem de... Porque eu acho que quando você monta um podcast, você sempre pensa que tem uma concorrência. E tem. Porque você tem grandes podcasts hoje. Podcasts que tem um nome bem absurdo, estruturado. bem estruturado. Então, assim, a gente não... Eu vou te ser sério, eu não pensei nisso. Se eu falar, tem um monte de podcast, o que a gente vai fazer? Eu não pensei. Foi pela resenha, realmente. Até porque o TDAH não me deixa pensar nessas coisas, né? Então, tipo, querendo ou não, a gente não pensou. Eu acho que eu pelo menos, não pensei nisso. Tipo, poxa, e a galera? Eu falei, não tem problema, vamos fazer. O que a gente tem é trazer a galera pra conversar. Vamos sentar e vamos conversar aquilo que a gente não consegue, às vezes, conversar na igreja, no púlpito. Porque tem segunda-feira aqui que a gente tem um teólogo falando. Né? Como a gente recebeu um teólogo. Mas tem de segunda-feira que a gente não tem um teólogo aqui. A gente tem uma conversa mais dinâmica, a gente tem uma conversa mais leve. Tem segunda que aqui a gente pega um assunto e vamos moer esse assunto pra falar, sei lá, se o inferno existe ou não. E tem segunda que não. A gente vai contar um testemunho, a gente vai falar da experiência, a gente vai falar de tantas outras coisas. Então, é englobar tudo isso dentro de um canal, sabe? Que o teólogo possa sentar, assistir, e aquele que não estuda a teologia, que não tem interesse ainda pela teologia, sente e possa assistir da mesma forma, entendendo aquilo que o teólogo entende. Não, a gente comunica para todos os públicos. Você vai sentar e vai rir. E daí, rindo, você vai entendendo o assunto. Eu acho que esse é o maior desafio da igreja, né? Em qualquer aspecto. Não só aqui trazer no podcast, os assuntos, abordar os assuntos com leveza. E conseguir alcançar outras pessoas também. Porque às vezes a gente parece que só se comunica com a nossa tribo, né? Eu só falo com crente, o crentez fluente. E tem outras pessoas que precisam ser alcançadas. E eu acredito muito que a internet ela é um alcance muito grande para muitas vidas. Né? Eu falei pro pastor isso esses dias. Eu falei assim, olha, se a gente fizer uma segunda e uma pessoa me mandar uma mensagem e falar, cara, que bom, e essa pessoa querer Cristo, acho que já valeu por todo o resto. Isso. Então, assim, a nossa intenção é realmente o evangelismo, sabe? Não é o financeiro, não é viver grandes coisas. Visibilidade. Não, é pelo contrário. É uma mensagem, que não recebi mensagem da minha prima não é cristã. Sim, te assisti, menos nervoso, não sei o quê. Aí você recebe, que nem a gente fez aqui o Setembro Amarelo. De pessoas falando, eu tava pensando em tirar minha própria vida. Eu não tava bem. E você saber que aquele testemunho da pessoa que tá aqui, que já viveu tudo isso, tá servindo para alguém que tá assistindo. Eu acho que isso compensa tudo que a gente vem fazer aqui. É verdade. Que legal. E querendo ou não, você... tem horas que a gente recebe convidados aqui que a gente não concorda com a visão dele. Entendeu? Então, tipo assim, isso é que é legal. Essa é a graça da coisa. É você colocar... Porque assim, eu seria muito tendencioso. Nós seríamos tendenciosos se eu colocasse o cara só que eu concordo aqui. Sim, sim. Então eu vou trazer o cara só que tem a minha opinião aqui. Não, eu vou trazer a pessoa aqui que... E eu vou respeitar a opinião dela. Eu vou deixar com que ela fale, com que ela exponha. Pra que quem tá assistindo em casa possa refletir e falar, é isso aqui que eu concordo. Então ele senta aqui e expõe sua visão. E a gente vai a gente vai falar, a gente vai perguntar... E você expõe sua visão. Na outra segunda, talvez a gente vai trazer uma pessoa que tem uma visão diferente da sua. E tá tudo bem também. Mas é uma liberdade de pensamento que vocês trazem para as pessoas, né? Sim. E dentre todos esses episódios que foram gravados até hoje, teve algum que vocês mais gostaram, assim, que teve um impacto diferente, que marcou a vida de vocês? Lembrando que tem episódio com ela. Por favor, né? Por favor. Pensa bem na hora de responder. E com o pastor. Inclusive, é pastora de vocês. Bom. Mas hoje eu estou aqui como apresentadora. Olha, eu tenho 2. Que, assim, todos foram bons, né? É nosso bebê. Não tem como falar, esse não gostei. Pelo menos, por enquanto, não teve nenhum. Mas, assim, o primeiro, né, que foi com os pastores realmente, de você falar assim, olha, eu preciso conhecer onde eu tô. A gente não tem esse tempo, a gente não tem
essa liberdade, muitas vezes, peraí, vamos perguntar aquilo lá? Vamos. Então, assim, foi muito bom. A gente se sente mais íntimo, se sente mais amigo. Coisa que realmente na igreja, no final do culto, na correria, hora por um, hora por outro, você não tem como fazer. Noção. E o outro foi do pastor Orison, que a gente não sabia se chorava, se secava o nariz, se parava para ouvir Deus falar, se continuava. Porque pensa numa mesa que você senta e você sente um peso muito grande da glória. Eu acho que eu nunca tinha sentido isso nesses 20 anos de evangelho. De sentar numa mesa. A gente senta na mesa, a gente fala de Cristo, a gente fala de todas as situações, mas você sentar numa mesa, que você fala, tem alguma coisa diferente aqui. E, de repente, ele abrir a boca, todo mundo começar a chorar, porque você vê Deus falando no testemunho, você vê Deus falando em profecia, você vê a pessoa se permitindo ser usada. Acho que foi um episódio assim, muito especial também. Não querendo copiar, mas eu vou nessa linha da pastora. Porque o primeiro, tá todo mundo muito nervoso, né? Então a gente não sabia o que fazer. Era novidade, né? Tudo muito novidade. Eu lembro que eu penei pra criar um roteiro e eu não fazia ideia de como criar um roteiro. E sentar e como que vai começar? Quem que vai falar? E aí você não sabe, você ainda não tem aquele entrosamento, né? E aí você conhecer também, é aquela oportunidade, né? Da De Nova Esperança, conhecer os pastores. Quem não conhece os pastores, conhecer os pastores. E o do pastor Orison. Porque o do pastor Orison foi muito pessoal. Né? Deus decidiu tratar comigo na mesa. Literalmente. Literalmente, assim. E quem me conhece sabe que eu não sou de chorar. Eu não sou um cara de... Depois que você foi pra De Nova Esperança, eu não sei mais sobre essas questões de eu acho que durou chorar, pular. Mas ele agora só prega batendo no joelho. Eu não tô entendendo. Eu acho que eu não conheço mais o Lucas de antes. Eu conheço esse Lucas. Uma meia pentecostal. Existe um lado meu um pouco pentecostal aí. E que bom, esconder bastante tempo. Tentei. A De Nova Esperança liga uma torneirinha. Eu tentei durante 10 anos esconder essa meia pentecostal e não deu certo. Mas é porque esse último com o pastor Orison foi algo muito de chegar aqui e a gente percebia que tinha alguma coisa diferente. E sentar na mesa e eu olhar e falar, cara, eu tô me arrepiando, tá estranho aqui, tá um negócio diferente. E do nada Deus começar a falar com a gente, assim, coisas que eu tinha orado a Deus. Coisas que eu tinha falado com ele. Falar, Senhor, eu não preciso falar, o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza disso. Isso é uma coisa que eu carrego comigo. E aí Deus começar a destrinchar coisas que, E aí eu com o roteiro aqui, eu não sabia se eu li o roteiro, se eu continuava a perguntar, se eu olhava pra pastora, se eu deixava pra pastora. E aí jogava o celular no chão. Se eu jogava aqui na mesa, se eu falava em línguas estranhas. Foi um negócio assim. Foi lindo, foi mesmo. Esses dois foram 2 episódios que marcaram. Assim, claro que eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Mas é muito legal, porque até o primeiro que foi conosco, né, comigo e com o pastor Ivo, quando alguém novo na igreja chega, eu mando o link. Vai conhecer a nossa história, vai lá. Muito legal. Inclusive, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Sim. E vai assistir também o episódio com o pastor Orison. Não sei se de alguma forma dá pra linkar aí, enfim. Procura no nosso canal que vai dar certo. No nosso canal. Que é isso? Pastora Cíntia, Lucas, como é que vocês chegam na questão do tema que é tratado com cada convidado? Vocês linkam um tema com o convidado? Como é que surge isso? É um direcionamento de Deus mesmo? Ou vocês conversam, faz uma reunião aí nos bastidores para decidir? Como é que de fato vocês fazem essa linkagem entre o convidado e os temas que vão ser abordados? Eu falo que Deus uniu 2 pessoas. A que é inteligente e a que gosta de zoar. Então, o Lucas é o inteligente, é tudo pra ele. É muito pelo perfil do convidado. Nós tentamos sempre trazer os convidados pensando naquilo que eles falam com mais liberdade. Então, vou dar um exemplo. Nós trouxemos aqui o pastor Lucas Campos. O pastor Lucas Campos é um amigo e ele sempre fala, a área que ele trata mais é a escatologia. Então, automaticamente, a gente vem para trabalhar a escatologia na mesa. E aí a gente olha, por exemplo, nós trouxemos aqui a Thaís Schendel. Acertei, né? Thaís Schendel. Não, Keller. Keller. Não, do Setembro Amarelo, a Schendel. Schendel. A Schendel. Para falar sobre ansiedade e depressão, porque ela venceu isso.
Então nasce muito a partir do testemunho da pessoa, da história da pessoa, ou a partir da formação dela também. Sim. Então nós recebemos aqui o pastor Vitor Couto. Ele é professor de teologia, então a proposta para ele é falar um pouco de tudo. Você topa, e aí se a pessoa topar, a gente senta aqui e trabalha isso. Eu sou muito pragmático. Eu tenho que estar muito certinho aquilo que eu vou fazer. Eu não gosto de ficar na dúvida, de ficar, poxa, eu não sei onde eu vou pisar. Então eu tenho que fazer um roteiro, eu tenho que escrever as perguntas, eu tenho que mandar pro convidado, você quer falar isso, não quer falar isso? Até porque pode ter alguma coisa que o convidado se sinta desconfortável. A gente não quer fazer isso com o convidado. Então a gente vai muito por isso. E tem dia que é no dia, né? Tem dia que eu mando o roteiro no dia. Pastora, tá aqui o roteiro. Às vezes, sei lá. Eu que me viro. Vem aí, mas tá aqui. E é muito a partir disso, a partir do testemunho pessoal do indivíduo, ou também a partir daquilo que ele... da formação e a partir daquilo que ele fala muito. Então a gente percebe esse paralelo aí entre o convidado e muito outro. Bom, muito bom. Eu acho que tem que ter muita coerência, né? Também. Não dá pra trazer uma pessoa que vai falar qualquer besteira. Ah, não dá. Não, a gente é muito criterioso nessa parte. Você conhece, sabe quem é. Tem que ser chato, a né? história vai agregar de alguma forma, vai impactar a vida. A gente tá falando pra milhares de pessoas. Eita, que isso? Nações! Eu recebo, senhor! Então você não pode jogar qualquer coisa. É algo que vai ficar pra sempre na internet. Você não vai tirar o vídeo de lá. Então, por mais que hoje, a D Nova Esperança tá assistindo, 150 pessoas, 200 pessoas. Amanhã vai ser 1 milhão, 2 milhões. O que você tá passando? Você vai jogar qualquer coisa? Né? Então, isso aqui é como se fosse um púlpito. Se eu vou pregar, eu não vou pregar qualquer coisa. Eu preciso estar preparada. Eu preciso entender o que Deus quer falar. Porque não são 3 pessoas numa mesa. Tem pessoas assistindo. Então, do que eu tô alimentando essas pessoas? Né? O que eu tô passando para elas? E eu acho que eu vou ser responsável por isso da mesma forma se eu subir num púlpito e pegar o microfone para pregar. Então, a gente tem muito essa cautela. Por exemplo, no começo, quando a gente começou o podcast, teve uma pessoa que pediu para ser entrevistada. Só que quando a gente olhou pra pessoa em si, não cabia no nosso projeto. Não desmerecendo a pessoa, longe disso. Mas porque o nosso objetivo era outro. Sim. Então quem senta aqui tem que sentar para agregar de alguma forma. A pessoa pediu? Pediu. Só que ela não, sabe, não ia rolar uma conversa legal. Então a gente é muito chato. Eu sou muito chato mesmo. Né, pastor? Todo mundo concorda também. Se você acha o Lucas chato, dê o seu joinha. Hashtag Lucas chato. É porque eu falo pra pastora, a pastora mandou. A gente sempre conversa sobre os nomes que vão vir, né? A gente alinha muito certo quem vai vir aqui. Então, se a pastora me manda o nome, eu vou perguntar: você conhece? Se eu mando o nome, a pastora pergunta: você conhece? Porque trazer alguém que eu não conheço é arriscado para que a responsabilidade de quem está assistindo. Sim. Por exemplo, hoje nós temos a Etne, né, a nossa escola teológica. Então tem coisas que são faladas aqui que reverberam na sala de aula. Sim. Então teve coisas que falou aqui no podcast que na outra segunda os alunos estavam me perguntando. Então a gente tem que ter essa né? Linka, não tem jeito. Tem que ter muita responsabilidade, né? Não tem jeito. Com os alunos, com quem ouve. Porque tem uma família que tá ouvindo, a pessoa... quantas pessoas ligam na TV de casa? Sim. Que privilégio. Lá em casa é na TV. Na TV. Então, coloca na TV e eu não vou fazer você perder seu tempo. Quem sentar aqui tem que agregar de alguma forma. Mas entra muito aquilo que a gente aprende com Paulo, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E às vezes a gente acha que fazer para a glória de Deus está dentro só das 4 paredes da igreja. E não, é tudo mesmo. Seu trabalho tem que refletir Cristo. Isso aqui a gente faz em nome de Cristo. Sim. Exato. Não é em nome só da D Nova Esperança. O primordial é Cristo. Né? E uma coisa que eu fico muito feliz é que a gente aprende muito na nossa igreja sobre o cuidado com os detalhes. Né? E esse cuidado em tudo, de pensar no melhor. A gente pode não fazer da forma como a gente gostaria muito, né? Nem me fale. Mas a gente sempre dá o melhor dentro das nossas condições. Sim. E é isso que o reino exige. Não é qualquer coisa, não é qualquer entrega. E a gente vê isso em vocês também. Por mais que sejam 200 pessoas assistindo, mas vocês fazem como se tivesse com 1 milhão de pessoas aqui. Hoje eu entendo porque Deus não permitiu que isso acontecesse lá atrás. Né? Hoje eu entendo. Hoje eu sou uma mulher diferente de 2, 3 anos atrás.
nossa, Cintia, mas você já era cristã, você já era da igreja, você já era ungida, missionária e tal. Mas hoje eu entendo por quê. Era necessário algumas coisas serem saradas, era necessário algumas coisas serem mudadas, eu entender quem eu era, quem eu sou, na presença de Deus, para eu chegar aqui e não jogar qualquer coisa nas pessoas. Entendeu? Porque a gente tem aprendido muito que a mesa, ela é comunhão. Então não adianta a gente sentar aqui e eu hablar tudo que eu queria, tudo que as minhas dores, tudo que as minhas feridas queriam falar. Eu precisei ser tratada primeiro. Então, eu creio que esse tempo de quase 2 anos na De Nova Esperança foi um tratamento, foi uma libertação, foi uma cura para Deus permitir que o podcast abrisse e eu não sentar aqui e falar A gente chegou coisa. quase junto, né? Lá. Quase junto. Exato. O Lucas também. Também, exatamente. Poucos dias, meses antes, pouca diferença. Vocês combinaram? Vamos em bando. Vamos, né? E é um tempo, acho que, de cumprimento de promessas pra gente. Amém. Porque, cara, de verdade, assim, não era meu plano fazer um podcast. Acho que de ninguém. Eu não acordei o dia e falei, vou fazer um podcast. Eu não acordei o dia e falei, vou dar aula. Não era. Então, é um plano que primeiro ele nasce na eternidade. Com certeza. Eu gosto do exemplo de Hebreus, quando o escritor aos Hebreus ele faz um paralelo entre o tabernáculo do céu e o tabernáculo da terra, porque o tabernáculo que tem na terra é só uma representação daquilo que tem no céu. Então aquilo que nós fazemos aqui é só uma representação da vontade que foi estabelecida aqui. Então não é o Lucas e a Cíntia, é porque Deus estabeleceu na eternidade. Sim. É porque Deus colocou esse tempo para isso acontecer. Então foi um ano assim que, sei lá, acho que Deus cercou a gente de todos os lados para que isso acontecesse. Deus me cercou para que a ET nascesse, Deus nos cercou para que o Esperança Cast nascesse, porque pelo nosso olhar, pela nossa perspectiva, não haveria como. Sim. Não tem como. Porque, é uma luta, é cansativo, demanda muita coisa da gente, mas graças a Deus que tudo isso aqui é Ele na frente. E se não for Ele, o podcast não vai. Tudo é para a glória dele. Cada convidado que senta, cada segunda aqui tem que ser para a glória dele. Eu gosto de chegar em casa e falar, nossa, mais uma, vencemos mais uma. Aí eu chego em casa, ligo a TV e vou assistir. Sim. Você consegue se ouvir? Então, eu tô aprendendo a me ouvir agora, porque eu nunca gostei de me ouvir. Eu não gosto. Eu Nossa, eu tenho pânico de me ouvir. Eu posso chegar a hora que for, que eu vou ligar e vou falar pras crianças, assistiram? Mãe, assisti até pedaços? Eu falei, peraí, agora sou eu. Aí todo mundo vai dormir. Nossa, eu não consigo. Meu Deus, eu não tô bem. Meu Deus, podia ter feito assim. Então, analítico. Eu preciso ver. Crítico, né? Eu preciso saber onde eu errei, aonde eu acertei. Eu poderia falar isso, eu não falei. Teve um episódio aqui que todo mundo saiu falando, Lucas, você tinha que ter falado isso, porque isso aqui ia dar isso aqui. Eu falei, desculpa, eu na hora não me liguei. Eu tava perdidinho na cabeça. Quase chorando, desculpa. Pelo amor de Deus. Mas assim, deixando um pouquinho mais leve. O que acontece aqui nos bastidores? O que a gente tem de vocês nos bastidores? Porque a gente sabe que vocês dois não valem R$1 junto, né? Não. A gente fala assim que essa dupla foi a mais improvável, mas só quem conhece por trás disso aqui sabe como funciona. 24 horas a Carol mandando a gente calar a boca pra não tomar processo. Pra não tomar processo. A Carol é quem manda a gente se segurar. A Carol dá uma segurada. Já pode fazer direito, Carol. É muita risada. É muita risada. É um cutucando o outro o dia inteiro, é um pirraçando o outro. E é antes de chegar aqui, tá? Desde lá de casa. Já mandando mensagem, figurinha. O legal é esse. O legal é que, às vezes, o que aparece nas câmeras é muito pouco daquilo que a gente faz antes. E uma extensão, né? Porque às vezes as pessoas querem criar um personagem, uma imagem, mas nos bastidores tá um pegando o outro, né? O legal é que a gente senta, a gente brinca, a gente conversa, a gente ri. Então, antes de ir pro ar, da gente entrar ao vivo, a gente tá sentado aqui, tá resenhando, tá rindo, tá brincando com a galera da equipe. Vai bater a mão na minha cara. Fala, italiano, fala com a chacoalha na mão. Não, eu ia falar uma coisa que não sei se o Lucas ia gostar que falasse, mas tudo bem. Mas fala que a gente gosta, a gente quer ouvir. Qualquer coisa a gente manda corta. Não, corta não. Vai deixar aí. Não, é porque assim, exatamente o episódio do Orison foi muito importante, porque assim, algumas situações tinha que meio que abalar. Eu vou chorar? Chora não, pastora. Chora que dá bastante view. Tinha abalado as estruturas, vamos dizer assim. Tinha acontecido algumas situações que a gente tinha meio que... Só que tava sendo real ainda, porque eu amo o Lucas de paixão, e eu sei que ele me ama também, que como não me amar. Mas... Ai, pastora! O seu guarda a tua confiança, viu? Ela tá fazendo tudo isso pra não chorar.
Mas aquele dia também foi enquanto Deus falava com ele, Deus falava comigo. Porque Deus falava, sou eu que te justifico. E eu em prantos, porque eu sabia da situação. E eu falando, Senhor, obrigada. Era o que eu precisava ouvir, sabe? Então, assim, conforme Deus foi falando pra ele, que justificava ele, que era pra ele continuar sendo essa pessoa e que não mudar por causa de ninguém, Deus falava pra mim, tá vendo aí? Eu tô justificando meu filho. Sabe? Então, assim, aí só fortaleceu mais. O Lucas, isso aí! Isso é uma coisa que... É porque a gente tá aqui e a amizade, ela vai além das câmeras, né? Então... Tem tempo que é aquela coisa, né? O escritor dos Eclesiastes diz que tem tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de colher, tempo de lançar fora. E aí a gente... Algumas coisas... E aí eu fiquei mais recolhido. E eu sou muito assim, né? Eu sou mais de... Eu me recolho. E é uma coisa que eu falo com a Carol. Eu falo, amor, quando você está na presença de Deus, você não precisa falar. Deus te justifica. É isso. Deus é aquele que mais justifica o filho dele. Eu sempre lembro da reunião de Arão e Miriam. Quando ela fala assim, poxa, Deus só fala com Moisés, por que ele não fala com a gente? E aí Deus aparece na tenda de Moisés e convoca uma reunião. E diz assim, chama Arão e Miriam para uma conversa. Quando eles chegam na tenda, Deus aparece na tenda e diz assim, por acaso tem algum profeta dentro de Israel? Miriam era profetisa, Arão era o sacerdote. Deus acaba de descredibilizar os dois. Fala assim, se tiver, diga a eles que com eles eu falo em sonho ou visão. Mas saiba que com Moisés eu falo face a face. Ali no hebraico eu encosto meu nariz no nariz de Moisés. Ele ouve a minha voz, eu ouço a dele. Então Moisés não precisou se justificar. Moisés não precisou ir para a rede social e falar, tá vendo? Eu sabia. Não precisa. E talvez uma conversa que ele nem sabia, né? E talvez uma conversa que ele nem sabia. É porque tem coisa que a gente nem sabe, na verdade. E aí Deus chega aqui e ele fala, tô te justificando. E eu recebo. E aí a gente chora junto. Por quê? Porque é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Acho que é a gente mesmo. A gente chora junto, ri junto. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E tinha que ser assim, não dava pra ser diferente. Foi algo muito rápido. Depois eu achei que ele tinha quase 40 anos pra gente terminar. ou eu sou muito imatura, ou ele é muito maduro. Eu acho que eu sou Ele é um jovem senhor. Eu posso ser maduro. Que eu falei, bateu as ideias, sabe? É só a idade que é novo, o coração é de velho. Coração, as costas, talvez. A saúde, o pulmão, o nariz, os olhos. É tudo de Como velho. vocês acham que o podcast como vocês acham que o podcast está contribuindo com a caminhada cristã de vocês? Porque a gente sabe que não é só entrevistar os convidados. A história de cada um deles vai contribuindo na vida de vocês. Como é lidar com isso? Tem sido legal? O Lucas antes do podcast, a pastora antes do podcast e agora a pastora depois do podcast. Porque eu tenho certeza que, embora vocês conheçam as pessoas que vão vir aqui, tem detalhes dessas histórias que vocês vão saber só aqui na mesa. Sim. Tem coisas que as pessoas vão falar só aqui na mesa. E como é isso pra vocês? Como tem sido isso pra vocês? Olha, eu acho que é um trabalho linkado com o pastorado. Quando eu digo pastorado, é o espírito de pigarro. nome de todo espírito de Araci. Até sendo Inimigo entrevistado. querendo envergonhar. Eu falo pastorado, assim, linkado no que você faz pela gente. Por mim, no caso de mulher. Porque, assim, eu não cheguei na De Nova Esperança uma pessoa normal da cabeça. Não, pastora. Não mesmo. Você tá muito diferente. Não, realmente. Realmente. Momento de desabafo da pastora Lê. Não, realmente. Por Nossa, tá que melhorando. evolução, Que bom que ela pastora. reconheceu isso. Realmente, você Tadinha, não a ajudava, bichinha não chegou... ajudava. Eu acho que ninguém chegou normal lá. Não, Sem- ela não. chegou muito acuada, parecia um Sem pintinho. identidade. Sem identidade, eu não sabia mais quem eu era. Eu era, assim, depressiva, ansiosa, que eu ouvia muito que eu não sabia ser mãe. E meio difícil você com 6 filhos não saber ser mãe, mas eu não, na boca das pessoas eu não sabia ser mãe. Eu cheguei sem identidade, não sabia quem eu era. Então, assim, eu estava taxada como a mulher que perdeu um filho, a ansiosa e a depressiva. Não, assim, na minha cabeça, né? Mas a De Nova Esperança não me conhecia, a pastora Alessandra não me conhecia. Só que eu tinha lançado tudo, eu tinha renunciado tudo, literalmente. Falei, eu não quero nada, porque eu tinha perdido a presença do Espírito Santo. Então, eu tentei suicídio,
Eu vivi anos correndo na rua acima abaixo, sem o marido indo atrás, sem saber onde eu tava, porque eu tava ansiosa, eu andava 2, 3 horas seguidas, e todo mundo da minha casa preocupado. Só que eu não tinha um respaldo espiritual. Quando foi para eu ter esse respaldo espiritual, eu escutei que eu tinha frescura, que depressão era demônio, que eu tinha tirado férias quando eu fui pro interior. Então, assim, todas aquelas pessoas que podiam estar do meu lado e me ajudar, eu não tive. Quando eu voltei em 2019 para São Paulo, eu já estava bem, um pouco melhor, que eu tinha tido uma pastora lá durante 7 meses, falei dela no outro podcast, e ela, assim, ela me abraçou e conseguiu me reerguer naquilo que eu, né, tinha caído. Só que quando eu volto, eu perco meu pai. E aí, em seguida que eu perco meu pai, eu engravido e perco meu filho. No momento que eu cheguei na igreja, já contei isso, não é segredo pra ninguém, eu fiz o culto fúnebre do meu pai, porque eu não tive os meus pastores comigo pra fazer o culto, eu fiz o culto fúnebre do meu pai. Eu louvei, eu orei, eu desci com ele até a sepultura, levei até lá. E foi Deus que me deu forças, porque eu não derramei uma lágrima. Passaram-se alguns meses, eu engravidei, meu pai morreu em novembro, eu engravidei no ano seguinte, em agosto, só que em novembro, eu acho que eu perdi o bebê. E aí eu consegui jogar pra fora aquilo que eu tinha sentido do meu pai. Que eu falei, pai, era pro senhor estar aqui. Era o senhor, o meu... E aí eu comecei tudo de novo. Todas as crises de ansiedade e tudo. Só que as pessoas que cuidavam de mim não estavam aptas a cuidar. Também eram pessoas feridas, também eram pessoas sofridas. Eram pessoas que não tinham uma estrutura espiritual pra cuidar. E eu só fui definhando. Então, assim, eu pregava sem querer pregar. Eu abria a igreja sem querer abrir. Eu estava lá sem querer estar. E enquanto isso, eu estava fazendo. Mas eu não estava sendo. Então, eu não era filha... Eu não era ninguém, eu era missionária que tinha a obrigação de abrir a igreja, pregar, tocar teclado, cantar, porque tínhamos poucos obreiros, então você faz tudo? Faz. Supre a demanda, então né? Você supre ali. E eu fazia com muito amor. Meu Deus. Só que eu não entendia que o tempo precioso que eu precisava estar com Deus, eu não estava. Então eu fazia para ele, mas eu não estava com ele. Então, assim, eu lia a Bíblia? Não. Porque eu tinha uma palavra cravada na cabeça e eu ia e pregava. Meu Deus. Eu ensaiava pra louvar, não. Porque os louvores lá, as meninas da banda me ajudavam, a gente louvava. Então eu tava muito no automático. Quando meu filho vira pra mim, deitado na mesma cama que eu engravidei de novo. E eu tô com a barrigona desse tamanho, o Espírito Santo fala pra mim, pergunta pra ele tá usando droga. Meu Eu Deus. olhei assim, a voz foi muito audível. E eu olhei pra ele e falei, você tá usando droga? Ele, estou. Então ali o meu mundo caiu mais um pouco. Eu falei, Senhor, eu estou cuidando da sua casa. Eu levanto, eu abro a sua casa, eu cuido de família que não é minha. Eu vou todos os dias, eu volto, é a minha casa nessa destruição. E muita briga dentro de casa com meu esposo, porque eu chegava chorando e contava pra ele algumas coisas que aconteciam. Ele falava, isso vai te matar, isso vai te matar. Então, em vez de eu estar edificando a minha casa pra trazer o meu esposo, se converter, eu tava fazendo o contrário. E saía, eu corria... Tá baixo? Eu saía, eu corria, não estava bem. Quando ele falou pra mim que estava usando drogas, eu larguei o meu serviço. Falei, eu preciso cuidar da minha casa. Só que não adiantava. Eu ainda estava presa ao ministério, que eu achava que eu estava ali. E um dia eu abri a igreja cedo, deitei, literalmente, deitei o meu corpo de barriga em cima do púlpito e comecei a renunciar tudo. Falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu tô aqui, eu abro, eu faço, eu aconteço, porque até então eu achava que se eu não fosse, a igreja não ia abrir. Sabe, quando você ainda pega pra si aquela assim... Eu sou autossuficiente. Sim. Se eu não vier, o ciclo de oração não canta. Se eu não vier, a igreja não abre. Eu tava nesse nível de... Só tá acontecendo porque eu tô aqui. E existem pessoas por trás que alimentam isso, né? Muito, né? Muito. E aí eu peguei e deitei nesse dia de barriga no altar. Só tava os meus filhos na igreja. O William tava lá, que ele mexia no som. A Mabel no carrinho e a Lívia com ele. E eu falei, ó, se chegar alguém, vocês recebem, mas eu tô aqui orando. E eu acho que foi a oração assim mais sincera que eu fiz na minha vida. Que eu deitei de bruço no altar e falei, Senhor, hoje eu renuncio tudo. Hoje eu renuncio o meu casamento, eu renuncio os meus filhos. Hoje eu renuncio o pastorado. Hoje eu renuncio tudo. Se for pra mim viver contigo, eu volto, sento, não faço mais nada, mas eu quero ter tua presença de volta. Porque eu não tinha mais a presença de Deus. Eu não sabia o que era mais sentir o prazer de escutar a voz do Senhor, de ter aquele aconchego do Pai, sabe? E aquele dia eu renunciei. Eu falei, tá, eu entrego tudo hoje. Quando eu levantei, Deus me deu uma palavra. E falou, fala pra liderança dessa igreja isso, isso e isso. Eu repassei. Não acreditaram em mim. Eu falei, Senhor, ele falou, bata a poeira dos teus pés, que hoje eu te permito sair daí. Só que foram 7 meses orando. E esses 7 meses, antes de sair da minha casa, eu tinha crise de ansiedade todos os dias. E a minha filha olhou pra mim e falou, você vai morrer em cima do altar.
Porque enquanto as pessoas nem estão ligando porque você tá passando, você tá indo lá. E você não tem Deus. Você ainda não percebeu que você tá sozinha. E foi nessa hora que eu voltei pra mim. Falei, peraí, eu não preciso de pastorado. Eu não preciso de um casamento perfeito. Eu não preciso de filhos perfeitos. Eu não sou perfeita, só que eu preciso da presença de Deus do meu lado. E quando eu entendi que o que eu precisava era dele, eu sabia que aquele lugar também não era mais pra mim. Não era um ambiente que eu precisava ficar, porque eu precisava ser cuidada naquele momento, senão eu iria morrer. E aí foi onde o Alisson já tinha saído, encontrou a De Nova Esperança. Eu ainda falei, vai pra uma igreja cheia de jovens. Deve estar mais desviado do que tudo, porque já tá usando... E eu lembro um dia que eu fui no pastor Ivo e falei, tô te entregando meu bem mais precioso, hein? E o pastor Ivo falou, pode deixar que aquele vai ser cuidado. Eu pensei, eu quero esse cuidado pra mim, eu não quero só pra ele. Eu acho que eu tô precisando mais do que ele. E numa tentativa ainda de ficar, numa tentativa ainda de ajudar as pessoas daquele lugar, foi pedido uma oração pra minha neta, que não tava bem. E a pessoa se negou a orar. A pessoa falou, não vou lá. Porque minha filha já tinha saído da igreja, então a pessoa falou, não quero ir lá. Eu não vou orar por ela. E aí o Alisson já estava na De Nova Esperança. Tava ele e o Samuel, não conhecia o Samuel na época. E os dois atravessaram a rua. E falou, o que foi que você tá com essa cara de choro? Eu falei, nada. Ele, nada não, aconteceu alguma coisa. Eu falei, porque fulano se recusou a atravessar a rua e orar pela minha neta. E ele falou, isso é igreja? É aí que você vai querer continuar? É aí que você vai querer estar? Meu Deus. Por acaso Deus ainda continua neste lugar? O Alisson, hein? Naquele... Vamos ressaltar que Foi o Alisson, tá, foi o Alisson, tá? Não é? Dá pra colocar uma figurinha do Alisson? E aí eu peguei e aquilo foi uma flecha no meu coração, porque eu vi que não era ele. Eu vi que era o próprio Espírito Santo falando, filha, quer que eu faça mais o quê pra você entender que o seu ciclo aí também, terminou? né, pastora? Só faltou Deus descer, né? Faltou. Te tirar assim, ó, vem aqui. E hoje, pra honra e glória do Senhor Jesus, por isso que todo esse rodeio, mas foi pra falar que isso linka na minha vida. Então, as pessoas que sentam aqui, faz parte daquilo tudo que eu tô aprendendo com a pastora Alessandra. Então, olha, você é sim uma mulher de Deus, você é sim uma mãe, você é sim uma pastora, você é filha, acima de tudo, né? Que mesmo que você fique sentado, você é filha. Eu não sabia ficar sentada. Pode ter certeza que essa hora eu já tinha saído da igreja. Porque, você não prega muito, tem muita gente que não sei o quê. Então, eu vivia no automático. Falei pra pastora, se me ligar na tomada, eu desembesto. Tem que me puxar e falar assim, já para. Não é tudo pra você, não é só você que faz. Então, assim, o podcast, ele veio pra me trazer assim, olha, você pode fazer, mas com a cautela de um cuidado. Sim. Tem pessoas cuidando de você, tem pessoas aqui que você vai trazer, que vai te ensinar com testemunho, que vai... Então, assim, linkou realmente na minha vida o aprendizado da pastora, o ensinamento da pastora Alessandra pra mim e as pessoas que vêm aqui. Então, é realmente o cumprir, sabe, de toda uma coisa que eu nem achava que eu tinha, que eu achava que a minha esperança era só mesmo... do jeito que eu tava. E é loucura, porque eu vi uma mensagem e a pregadora falou assim, Deus te deu ferramenta, Deus te deu conhecimento, Deus te deu graça. Você não faz. Enquanto isso, tem gente que não tem o que você tem, não sabe o que você sabe, não tem a ferramenta que você tem. Meu Deus. E ele tá onde era pra você estar. Acho que a pastora ali tava no dia, né? Nossa. Isso pra mim é... Eu acho que o restante da mensagem, não sei se foi pra mim, mas isso foi. Porque eu senti Deus na minha frente falando, ó, tá na hora de você tomar vergonha na sua cara. E ligar a chave e falar assim, Deus me deu. E eu tô limitando a forma de transmitir o evangelho. Porque a única coisa que eu tenho no meu coração é contribuir pra minha geração. É para que nós tenhamos uma teologia saudável. É para que a nossa geração se volte de novo ao conhecimento bíblico. Eu quero que a nossa juventude, que a nossa geração seja cada dia mais uma geração de conhecimento bíblico profunda. Só que, querendo ou não, em 1 hora de pregação você não faz isso. Em 2 horas de ensino você não faz isso. Não faz. É algo que tem que estar lá sempre. Então, o podcast é a nossa forma de, e principalmente minha, de guardar isso para as próximas gerações. Entende? Daqui, sei lá, quanto tempo o podcast vai durar, se vai durar a nossa vida toda, se não. Mas eu quero olhar daqui a alguns anos e falar, ó, pode assistir, porque vai contribuir para a sua fé. Eu acho que é isso, sabe? De falar, eu tô contribuindo para minha geração. Eu tô fazendo alguma coisa de útil. Sabe? Não é só pregar, não é só sobre isso. É sobre a gente entregar o evangelho de forma leve, de entrar em casas que a gente não entraria. Então, tipo, tem casa que o marido não é crente, ele não vai pra igreja. Mas a esposa tá assistindo o podcast. Através de uma palavra, a gente pode ganhar esse cara pra Jesus. Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande objetivo. Porque quando eu saí do meu antigo ministério,
A Carol viu, a Carol é minha maior testemunha. Eu saí sem querer fazer nada. Já tava desanimadão, já... Falei, quer saber? Eu não vou pregar, não vou dar aula, vou parar com esse negócio. Nossa, esse é o mal de todo mundo que vem pra dentro da Eu ia falar isso agora. Meu a gente já vem, Deus! a gente vem lascado. Todo mundo Pelo Já amor pega de Deus, banco, parem xoxo. com isso, por favor, venham prontos para trabalhar. Obrigada de nada. Só Chega que realmente The Walking Dead lá É na realmente igreja, ao só um pedaço. pronto-socorro, a de É. Nova Esperança. Todos, que- pastora, todos. Não quero fazer, não quero... Ai, E eles estão tão acostumados com isso que eu lembro que quando eu falei isso também, quando Deus eles do foram lá em A casa gente se conversar, eles olha. assim, tá bom, Tainá, tá bom, Ulisses, Beleza. tá bom. eu e o pastor Ivo se olham. Aham, mais um, né? Mais um. Só que Mas eu acho Isso muda daqui a uns meses, a Eu conversa acho muda. que o podcast ele também vai servir pra isso, que a gente vai conseguir ainda trazer pessoas aqui que realmente denunciam isso. De igrejas que não são igrejas que são um sistema. Que eu entro, eu faço de você o que eu quero, porque eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento bíblico, que nem o Lucas tá falando, porque a pessoa joga lá uma pregação na sua cara pra você engolir, você não sabe nem se é real aquilo que ele tá falando, porque você não tem nenhuma base. E você só se alimenta E daquilo. você se né? alimenta daquilo, quando você vê, você tá definhando em vez de crescer. E o que mais tem é por aí. Igreja abre que nem boteco, infelizmente. É verdade. E com pessoas totalmente despreparadas. Então, assim, pra honra e glória do Senhor, achamos uma igreja preparada. Então aguenta, pastor. Vai vir muita gente. E eu acho que o nosso papel aqui também é um papel de denúncia. Sim. É. Porque, de verdade, gente, eu não consigo... o que eu vejo hoje como pentecostal, como carismático, me assusta e me enoja. Eu tenho nojo do que eu tenho visto no cenário pentecostal brasileiro. Sim. Esse é o meu sentimento. Sim. Porque tá uma bagunça. Tá uma perversão. Sim. Tá um negócio assim que a galera chama de pentecostalismo e nunca foi. E aí é uma pregação vazia de Bíblia, cheia de si. Então quando a gente senta aqui, a gente tem a oportunidade de rebater isso. E a Carol, ali por trás das câmeras, ela se treme, mas é o nosso papel. Eu tenho por obrigação fazer isso. Se eu não fizer isso, eu tô sendo negligente com o evangelho. E aí, não só isso, mas de receber testemunhos poderosos. Segunda-feira que vem vai estar o pastor Alexandre com um testemunho espetacular de vencer o câncer, de pastorear na Europa, e às vezes a gente achar que é um glamour e não é. É. Então são coisas que você sai e você vai pra casa e você fica pensando naquilo durante dias. Eu acho que o podcast ele contribui pra tudo isso, né? Você denuncia, você aprende, você é edificado, você edifica, você chora, você ri. É um pouco de tudo, é tipo a sala da sua casa. É uma conversa. né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês esperam do Esperança Cast daqui a um tempo. Daqui 6 meses, daqui 1 ano. Como vocês acham que vocês vão estar? Quais são os planos para esse tempo que está se aproximando? Quem são as pessoas que vocês gostariam que sentasse aqui para que vocês pudessem fazer essa troca? Eu não sei se eu... Uma pessoa de cada. Uma pessoa da pastora Cíntia e uma Que pessoa eu quero do que Lucas. sente aqui. Que é o seu sonho trazer aqui no Esperança Cast. Que você, caramba. que na sua visão vai contribuir muito para todos esses inscritos aqui do canal, que eu acho que a gente já tá chegando aos 400 inscritos. Já. Se já não tiver chegado já. né? Por favor, se você não se inscreveu, se inscreva. Uma pessoa... Sempre quis falar isso. Eu vou... Dê o seu like e ativa o sininho. Ativa o sininho. Pronto, falei. Vire Vai lá membro do também canal, no... vire membro do Isso, canal. Me encontre no Instagram, encontre todos nós no Instagram. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que é o pastor Adson Belo. Eu gosto muito da forma como ele faz teologia. Eu sabia que você ia falar ele. Você não acha ele polêmico? Eu acho Você ele quer polêmico. fogo no E eu- parquinho, né, Lucas? Porque eu gosto da polêmica. O problema é esse. Eu gosto. É porque assim, eu acho que a gente precisa ter pessoas que toquem em pontos Sim. que são sensíveis Sim, na sim. sociedade. E eu gosto disso. Você acha que ele pode ser um... Eu acho que ele pode ser uma pessoa que vai sentar e a gente vai trabalhar pontos sensíveis. Entendi. A gente vai A trabalhar pastora já sobre intermediando na cabeça dela. temas sensíveis. Porque eu aprendi a gostar muito de teologia também, tendo ele como uma referência. Sim, ele é. É um cara que faz teologia diferente, que pastoreia diferente, que eu já ouvi pregar. E eu gostaria de ter aqui sentado para compartilhar um pouco da história dele e da forma como ele faz teologia. Acho que pra mim, eu não consigo fugir muito dessa questão da teologia, né? Acho que pra mim seria ele. Cara, E você, pastora? eu vou falar mas é sonho mesmo. Falou, né? Alguém que você sonha, é sonho mesmo.
Jesus não dá. Ele já tá aqui, Lucas. Que isso, Lucas? Sentar pra entrevistar Lógico Jesus. que não dá. vai É rolar. nosso convidado especial de todas as segundas. Senta aqui, Messias, vamos conversar. Mas, ó... Assim, o que eu desejo pra alguns anos, que o Lucas ainda esteja aqui, né? Porque é sonso. Se eu tiver bom. Parem de mandar propostas Convites? pro Lucas, por favor. Obrigada, de nada. Sabia que foi só a pastora que disse. Ô, Jesus, Mas se uma guarda. pessoa, gente, que... Cara, eu acho que foi através do podcast com ela, que ela é hiper famosa, né? Então, mas é um sonho, vamos chutar aí, quem sabe? Deus me escuta. É, foi através de um podcast dela, comentei com no dia que a Tainá tava dando o EBD, que é a Tamires Garcia. É. Uma mulher que viveu praticamente daquilo que eu vivi, só no canto, né? Como ela. Mas, assim, foi uma mulher que viveu dentro de um sistema e escreveu esse livro para denunciar realmente esse sistema cristão que as pessoas falam. Esse sistema de Jezabel. Religioso, né? Então, assim, eu acho que seria uma pessoa... Eu acho que... Eu tô muito nessa coisa, assim, de, tipo... Cara, vamos escancarar a boca, vamos abrir as portas, vamos abrir os olhos das pessoas, que eles não venham sofrer mais, sabe? Esse negócio de paternidade, maternidade espiritual, vamos, já que existe, que algumas pessoas querem ter, segundo a Bíblia, vamos levar pro lado sério, não fica magoando ninguém, sabe? Não dá 10 reais e acha que você controla a vida da pessoa, não dá uma função na igreja e acha que você é dono dela. Nós não somos dono de ninguém, nós somos pastores, guiados pelo Espírito Santo. Se ele quiser me abater hoje e me tirar do pastorado, ele tira. Então, assim, ter essa consciência de o que eu tô fazendo com esse rebanho que ele deu na minha mão. O que eu tô fazendo com essas 4 paredes que ele me permitiu abrir. Eu tô tratando vocês que nem fantoche, ou realmente eu quero encontrar com vocês no reino? Eu acho que... E eu acho que também... Eu acho que não tem como ter uma previsão, sabe? De daqui 6 meses a gente quer um podcast assim. Eu acredito que o canal vai crescer muito. Não por nós, mas pela... Mas tem uma expectativa aí. Né? Já fomos convidados para ir para Alemanha. Fazer um podcast de lá. Podcast na Alemanha. Mas eu acredito... Eu falo, né, o maior podcast do Brasil. Mas pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. É isso. Então, eu não sei. Eu não quero colocar na minha cabeça, porque... eu sei que o texto não tem a ver literalmente com esse contexto, mas eu vou usar ele para vocês entenderem. Porque Paulo diz assim, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu e nem desceu ao coração. É aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Então, não sei. Não desceu pro meu coração, não chegou aos meus ouvidos, nem passou pela minha cabeça. Onde ele quiser levar a gente, eu tô indo. E qual seria a frase que vocês definiriam melhor? Assim, essa frase aqui define o podcast. Fala aí primeiro, que aí eu tenho que ter de pensar. TDAH do Lucas batendo. Falei com o inteligente da mesa. Uma frase? É uma frase. Eu acho que realmente ligado com o nome. Né? Não é porque é só da igreja de Nova Esperança, mas assim, é realmente algo que trouxe esperança pra mim. Isso. Esperança pro Lucas. Esperança de dias melhores para as outras pessoas. Esperança de pessoas vierem... crer em Cristo, aceitar a Cristo, querer viver essa vida em Cristo. Eu acho que é essa esperança que toda pessoa necessita em Cristo, né? Porque sem ele a gente não tem nada. Então acho que essa palavra, não só, né, mas essa palavra exatamente, essa esperança, frase, ela define tudo. Essa grande frase. Mas eu vou pela pastora também, eu acho que é esperança. Não é uma frase, é uma palavra, é esperança. Porque quem senta aqui traz esperança para alguém. Quem senta aqui leva uma palavra de Deus para alguém. Sim. Seja ela mais teórica, seja ela mais prática, é ter esperança. É quem assistir e falar, bom, eu vou assistir um podcast que fala de esperança. Eu vou assistir um podcast que trata de fé, por exemplo, ano que vem nós temos aqui um projeto para falar sobre empreendedorismo cristão. Como o cristão pode empreender mantendo a fé dele ativa. E tudo isso é pra glória de Deus. Então, é pro cara que tá assim, eu quero sair dessa vida, eu preciso achar uma forma de empreender. Então, vem pro Esperança, Cash, porque aqui você vai ter esperança de fazer isso. Eu acho que nada mais justo do que a pastora falar aqui e agradecer, né, vocês dois. Na verdade, eu acho que o que eu vou falar agora não tá no roteiro, porque não vale fazer eu chorar. Vem do coração mesmo. Eu acho que vem desse sentimento que a gente conseguiu construir ao longo desse tempo. Parece ser muito tempo
Mas quando a gente para pra pensar na história da pastora Cíntia, na história do Lucas, a gente vê que não tem tanto tempo assim. Mas a intensidade como tudo tem acontecido e como a gente tem construído essa história tem feito com que a gente admire cada vez mais. Pastora, nós te admiramos muito. Você é uma mulher muito abençoada. Eu sou muito grata a Deus, particularmente, por ter você na minha vida, no meu caminho, que toda vez que eu olho para sua história, eu me sinto mais forte, mais corajosa. Eu me sinto mais impulsionada a continuar. Você teria todos os motivos do mundo para não continuar com seu chamado, para desistir e olhar para trás. Mas você renunciou a essa vontade, que eu sei que existe porque nós não somos seres celestiais, né? Nós somos humanos. E eu sou muito grata a Deus por você ter dito sim ao seu chamado. Eu sou muito grata a Deus por você se permitir a viver no ministério como a Nova Esperança. Eu sempre te falo isso, sempre que eu posso, eu sempre te falo isso, mas aqui eu quero deixar registrado, porque vai ficar no nosso canal, que você não é só a pastora Cíntia, é a pastora da Nova Esperança, é a pastora de todo esse povo que você abraça, que você acolhe, principalmente os jovens, as conectadas, que você continue sendo essa bênção e essa referência que você é para nós. Assim que o Senhor, por favor, Jesus, deixa ela aqui. Não tire ela daqui. Jesus. Amém. Obrigada. Amém, amém. A oração de nós todos. Amém. E o Lucas, o nosso rabino, que o Senhor continue abençoando sua vida grandiosamente, que toda palavra lançada sobre o seu ministério seja frutífera e cresça e que a gente possa viver isso com você. Estou muito feliz, muito feliz. Eu nunca imaginei que a gente pudesse hoje estar aqui vivendo tudo isso com vocês, e às vezes eu vou pro trabalho, eu fico pensando em cada um, eu fico muito feliz, porque não é só sobre o Esperança Cast, o nome da pastora e o nome do Lucas, mas é sobre duas pessoas que decidiram dizer sim, eu renuncio o meu descanso de segunda noite para estar fazendo a vontade do Senhor. É a vontade de Deus, não é uma questão de se aparecer. Não é uma questão de dizer, vai lá aumentar o meu número de seguidores no Instagram. É dizer sim para o reino de Deus. E conhecer pessoas que vai contribuir para esse reino. Muito obrigada por vocês estarem disponíveis. Muito obrigada por vocês serem quem vocês são para nós. Uma bênção. E é isso, chegou o final. Chegou o final, nossa Ai, que pena! Semana que vem nós Cadê não a vamos equipe? estar aqui. Vem, equipe! Vem! Ai, gente, os bastidores! Vem. Cauê, Cíntia, vem! cá, Vem! Vai logo, Vem vem! aqui, Cíntia, do meu Nossos lado. midianitas, Vem, que cuida midianita. toda das Vem, nossas midianita. mídias, Vem. sem derrubar a Ó. câmera. Sem derrubar a Gente, essa galera aqui é o que faz o podcast acontecer. Tem gente que faz de casa, tá? A falta no ar. Giovana, o Giovana, Alisson, beijo. que estão com a gente. Vai, Essa Gigi. galera é a galera do céu que trabalha com a gente pra tudo isso aqui acontecer. E essa galera é demais. Nossos midianitas. A voz do além.